E eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 28. Gênesis, capítulo 28, nós vamos ler a partir do versículo 10. Um texto conhecido. Eu vou ler, enquanto os irmãos procuram aí e me acompanham no versículo, a partir do versículo 10. Diz assim: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez de seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis uma porta na terra, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É casa de Deus, a porta é porta dos céus. Amém? Um texto que eu particularmente gosto muito, que fala aqui desse relacionamento, né, de Deus com Jacó. Quando a gente vai ler o livro do Gênesis, né, a gente percebe que nele, no Gênesis, ele está dividido em dois blocos teológicos. Se a gente observar o Gênesis todo, por completo, a gente já percebe de cara esses dois blocos, a sua estrutura dividida em dois blocos teológicos. A gente vê ali, do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente vê ali uma história, é mais ou menos uma história universal, né? Uma história geral da criação. Vemos a criação do cosmos, a criação do homem, a imagem de Deus, vemos a entrega da administração e da regência, né, do universo ao ser humano. E vemos mais para frente a queda, vemos o dilúvio, vemos a Torre de Babel. Então, são registros gerais, né, universais. E quando a gente chega já a partir do capítulo 12, a gente vê ali do 12 ao 50, a gente percebe que o livro já toma um teor mais biográfico. Ele vira quase que um texto biográfico, porque agora ele deixa de apresentar, o autor deixa de apresentar essa história mais geral e se detém a algumas histórias específicas. É no capítulo 12, por exemplo, que nós começamos a conhecer a história de Abraão, e assim segue, né? A história de Abraão, de Isaque, de Jacó, de José, e assim por diante. Nós conhecemos, então, quem foram esses homens, quem foram aqueles homens que marcaram a nossa história, né? E todos aqueles que, de alguma forma, estiveram ali envolvidos com eles na história. Então, a partir do 12 ao 50, a gente vê essa autobiografia desses homens que marcaram a nossa história enquanto cristãos. A gente vê, eu até ouvi uma certa vez uma citação de um autor dizendo que no Antigo Testamento, se a gente for prestar bem atenção, a gente vê ali o autor trazendo a história dos grandes
patriarcas, ou pelo menos dos 4 principais deles. Vemos ali Deus chamando Abraão, né, o homem a quem Deus chamou. Vemos Isaac, o homem a quem Deus guiou, a quem Deus conduziu. Vemos Jacó, o homem a quem Deus mudou, a quem Deus transformou. E vemos José, o homem que Deus usou para a sua glória. E se a gente for prestar atenção, é como se o método de Deus, no relacionamento de Deus com a sua criação, é mais ou menos esse. Deus nos chama, Deus nos guia, Deus nos transforma, né? Nos muda, e Deus nos usa para a sua glória. Esse é o método que Deus se utiliza para se relacionar com a sua criação, com o seu povo. Ele chama, ele guia, ele transforma e ele usa para a sua glória, para que o seu nome seja glorificado. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui esse relacionamento de Deus, né? O encontro de Deus com Jacó. Se a gente for observar todo o Antigo Testamento, a gente percebe essa insistência de Deus em se relacionar com a sua criação. O Deus Criador insistindo em se relacionar com a criatura, com a criação. Ele que é o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Senhor dos céus e da terra, aquele que com a palavra do seu poder fez o cosmo, aquele que se revelou aos profetas e trouxe a lei no Monte Sinai, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que fez a água sair da rocha, aquele que fez cair fogo do céu e manar do céu, aquele que sustentou o seu povo durante 40 anos no deserto, o mesmo também que fez as muralhas caírem. Então, esse Deus soberano, esse Deus todo-poderoso, esse Deus marca encontros com o homem. Esse Deus, ele insiste em se relacionar com a sua criação. Um Deus que, de fato, se relaciona com a humanidade. E aqui nesse texto nós vemos exatamente isso. Deus se aproximando da sua criação, se aproximando de Jacó. E eu quero meditar, eu quero conversar um pouquinho com vocês justamente sobre esse encontro de Deus com Jacó. Podemos extrair aqui pelo menos duas verdades sobre esse encontro de Deus com Jacó. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar aqui é justamente que esse encontro de Deus com Jacó, ele foi baseado única e exclusivamente na graça de Deus. E assim é também comigo, assim também foi comigo e certamente com os irmãos que estão aqui presentes. O encontro de Deus conosco não é baseado na nossa vontade ou na nossa capacidade, mas foi fundamentado e baseado unicamente na graça de Deus. Porque, queridos, olha, analisando a história de Jacó, se tem uma pessoa que talvez nessa circunstância seja indigna de receber qualquer revelação de Deus, era de fato este homem, neste momento. Até porque ele não estava aqui simplesmente por estar nessa situação. Ele estava em fuga, ele tinha participado de mentiras, ele tinha participado de um momento sórdido da família, um momento de confusão na família. Ele não respeitou o seu próprio pai na velhice. Ele levou em consideração os conselhos maquiavélicos da sua mãe, Rebeca, né? E certamente, se fôssemos nós no lugar de Deus, ao olhar a situação de Jacó, certamente nós diríamos, olha, Jacó está dormindo num lugar desconhecido, fazendo um travesseiro de pedra,
Ele está vivendo, sofrendo tudo isso, certamente ele está colhendo aquilo que ele plantou. Ele está vivendo aquilo que ele está colhendo aquilo que de fato ele já plantou, que ele semeou. Com certeza nós diríamos que ele estava no lugar sozinho, porque ele mesmo procurou isso. Mas Deus é diferente. Deus ele é muito diferente de nós e glória a Ele por isso. Ele não age como nós. Ele não age como os humanos. Ele não age com egoísmo, mas ele age por misericórdia e graça. É claro que Deus não vai deixar de tratar com Jacó. A gente percebe que mais à frente ele vai viver as consequências do seu erro. Deus não vai deixar de discipliná-lo em hipótese nenhuma. Nós conhecemos a história toda, né? Nós sabemos que Jacó, mais à frente, ele vai sofrer as consequências do seu erro. Aliás, entre a sua própria família, mais à frente a gente vê ali ele com o seu tio Labão, né? Na casa do seu tio Labão, tendo que trabalhar muito, 7 anos para conseguir casar com a esposa que quer, depois mais 7 anos. Então ele sofreu muito mais à frente consequências de um erro que ele praticou no passado. Porém, neste momento, Deus decide se encontrar com ele, decide tratar com ele, decide transformá-lo, decide mudá-lo. Neste momento, a situação é totalmente diferente. Porque para gente doente, o que precisa é de remédio, não de pancada. E é isso que Deus está fazendo com Jacó neste momento. Ele está tratando Jacó. Ele está se relacionando com Jacó. Ele está mantendo um relacionamento pessoal com Jacó. Ele está tendo um encontro pessoal com Jacó. E perceba no versículo 13, vamos ler novamente aqui, por favor. Versículo 13 do capítulo 28. O texto diz: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Perto dele estava o Senhor. Deus estava perto de Jacó. Apesar de Jacó, Deus estava perto dele. Deus está perto de quem ele precisa, de quem ele quer estar. Ele não está perto de quem a gente, nós, os seres humanos, escolhe. Mas ele é autossuficiente e ele escolhe estar perto de quem ele quer. Ele é um Deus poderoso, ele é um Deus santo, ele é Deus justo, ele é um Deus perdoador, misericordioso e gracioso. E ele escolhe com quem ele quer estar. Jacó, nesse momento, estava vivendo uma situação de confusão, de fuga, de uma confusão mental e espiritual, talvez, em várias áreas. Mas nesse momento, Deus resolve se relacionar com ele e marca um encontro com ele naquele lugar para mudá-lo e transformá-lo. O texto diz: perto dele estava o Senhor. Ele está perto de pecadores. E o seu filho é prova disso. Jesus era um dos maiores exemplos disso. A impressão que temos quando nós lemos lá os evangelhos é que Jesus, ele parece que tinha uma atração profunda pelos rejeitados, pelas escórias, né? Pelos escárnios. Ele tinha uma atração por quem de fato não era digno. Mateus 9, 35 e 36 diz que ele percorria as cidades e povoados pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidade e doença. E o texto diz que ele se compadecia dessas pessoas. Ele cuidava delas como um pastor, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Então o Senhor estava perto delas, dessas pessoas que precisavam estar perto de Jesus. Deus estava perto de Jacó, apesar de Jacó. Deus está perto de nós, de mim, de você,
apesar de nós, apesar de mim e de você, o Senhor está perto de nós. O Senhor aparece para ele, para Jacó, e diz: olha, eu estou contigo. Eu sou Yahvé, teu Deus, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. Isso aqui que você está deitado, eu te darei a ti e a tua descendência será como o pó da terra. O Senhor continua dizendo: eu estou contigo e eu te guardarei e te conduzirei em todo o tempo. Queridos, isso é graça. Isso se chama graça. Há muitos que dizem que é difícil enxergar a graça no Antigo Testamento. Mas é impossível ler um texto desse e não ver a graça de Deus sobre a vida de Jacó. A graça está presente o tempo todo nessa insistência de Deus em se relacionar com a sua criação, com o seu povo, mesmo o seu povo deixando de lado tantas coisas, mesmo o seu povo pecando, errando, falhando, mesmo assim, o Senhor ainda continua insistindo em se relacionar com o seu povo. E nesse momento aqui, o que eu acho mais impressionante é porque Jacó ele não estava assim numa vigília como nós estamos. Ele não estava orando, clamando, ele não estava nem sequer pedindo perdão dos seus pecados. Ele estava simplesmente dormindo. Mas o Senhor tinha propósito na vida dele. E então marcou esse encontro com ele e se aproximou, porque é assim que ele faz. Não somos nós, mas é ele que se aproxima de nós, porque ele nos conhece até melhor do que nós mesmos. Às vezes a gente pede e nem sabe pedir. E ele já está nos abençoando, já está nos ajudando. Às vezes nós pedimos, nós clamamos e queremos ver a resposta imediata. Mas o Senhor é quem sabe o tempo, a hora, o momento, a resposta. Ele sabe de todas as coisas. Mesmo na nossa impaciência, mesmo apesar de nós, o Senhor está ao nosso lado. Assim como esteve com Jacó e assim como esteve com todos os seus durante toda a história. Ele insiste em se relacionar conosco. Deus, ele sempre tomou essa iniciativa de ir ao nosso encontro quando nós mais precisamos. E talvez assim como Jacó, assim como eu, em uma leitura como essa de Jacó, a gente chegue a questionar, mas como é que Deus faz isso com Jacó? Jacó enganou o seu pai, enganou o seu irmão, roubou ali a primogenitura. Como é que Deus ainda vai abençoar este homem? A gente tem a mania, né, de querer ser superior, até mesmo de alguns personagens bíblicos. Às vezes, durante a leitura da Bíblia, eu fico, não, mas Deus, como é que Deus agiu dessa forma? Porque, infelizmente, nós temos essa mania, né? Mas aí Deus vem e fura o nosso balão com o seu espinho. Porque na nossa relação, na relação dele com a gente, o que menos pesa, de fato, é essa dignidade que nós achamos que temos. Porque nós não somos dignos, nós não merecemos. Ele age conosco por pura graça e misericórdia, por puro amor, um amor imerecido. Ele nos abençoa não por quem nós somos, mas por aquilo que nós temos, Cristo Jesus. Então, a primeira verdade que eu percebo, que eu encontro aqui nesse texto, desse encontro de Deus com Jacó, é que esse encontro ele foi baseado foi fundamentado unicamente na graça e na misericórdia de Deus. Assim como foi comigo e certamente foi com você. O Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe a um encontro com Ele, mas não por merecimento nosso, não porque somos bonitinhos, mas porque Ele decidiu
tratar, mudar, transformar, chamar, guiar e nos usar para a sua glória. Por isso nós estamos nesse processo de transformação, assim como Jacó viveu. E tudo isso é pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Uma segunda verdade que eu gostaria de destacar aqui, nesse texto do encontro de Deus com Jacó, é que esse encontro ele não foi baseado ou fundamentado nos sentimentos ou nas emoções de Jacó. Aliás, o encontro de Deus conosco nunca será, nunca poderia ser baseado nos nossos sentimentos. O nosso coração e o nosso sentimento jamais serão a bússola pela qual Jesus seguia na nossa vida, né? Nós precisamos colocar diante dele, né, diante do Senhor, quem nós somos de fato, para que ele venha e mude o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso ser. E assim vivamos, de fato, para a glória dele. Mas eu digo que esse encontro não foi baseado nos sentimentos de Jacó, pelo versículo 16, que diz assim: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. O nosso coração, como eu já disse, jamais será a bússola pela qual Jesus vai nos guiar. Porque se fosse assim, nós estávamos perdidos. Porque nós somos, de fato, tantas vezes tão inconstantes. Um dia estamos felizes, outros dias estamos tristes. Um dia nós estamos amando, outro dia, por qualquer coisinha, a gente já sente uma ira, uma raiva tão grande. Então, glória a Ele por isso. Que a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, o seu milagre sobre nós não é baseado nas nossas emoções. Não é baseado naquilo que nós sentimos. Jacó, ele não sabia, nem sabia que Deus estava naquele lugar. Ele desperta do sono e diz: O Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Queridos, Deus está onde Ele quiser estar. Há muito tempo que Ele é Yahvé. E Yahvé significa justamente Ele está e Ele estará. Não tem como Deus não estar. O salmista, no Salmo 139, ele entendeu bem isso. Por isso ele disse: se eu fizer a minha cama no Sheol, se eu quiser fugir, o Senhor vai estar. Para onde me ocultarei a tua voz, do teu espírito? Não tem como ele não estar. Se eu sentir ou não, ele está. Se eu pensar ou não, ele está. Mesmo que você queira, que eu queira ou que eu não queira, ele é autossuficiente e ele está onde ele quiser estar. Por vezes nós julgamos pela aparência e achamos que chegamos a dizer de fato que Deus não está com essa pessoa, por exemplo. A gente julga por uma atitude, uma ação, olha para uma pessoa, não, essa pessoa, por favor, Deus não está com essa pessoa, não pode. Deus pode estar. E a gente não tem noção disso, não sabe. Quando a gente começa a ler a história do apóstolo Paulo, lá em Atos, e começa a ver as atitudes dele, perseguindo os cristãos, a gente começa a ler, quem não conhece a história toda, começa a ler e diz: não, que homem é esse, Paulo? Por amor de Deus. Que homem é esse que manda matar os cristãos? Não, Deus não está com esse homem. Aí quando a gente percebe mais à frente, Deus chama, Deus transforma, Deus muda o caráter de Paulo e Deus começa a usá-lo para a sua glória. Deus estava com Paulo, mas a gente não sabia, nem ele mesmo sabia. E Pedro, quando a gente começa a ler a história de Pedro, né? Pedro andando com Jesus, um dos seus discípulos, andando com ele, estando sempre com ele, e em certo momento
começa a negar a Jesus. Talvez no momento em que Jesus mais precisava dele, ele nega o conhecimento de Jesus, nega a comunhão, o estar com ele. E a gente olha assim, meu Deus, que Pedro fraco. Pedro era muito fraco. Não, Deus não estava com Pedro. Deus não, é impossível, Deus não estava com Pedro. Um homem desse, fraco, traidor, dessa forma. Aí mais à frente, Jesus, quando se revela, ele escolhe entre os seus discípulos justamente Pedro para se revelar. Aí ele vira e diz, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Lá atrás, a gente o chamava de traidor. Agora, ele é escolhido pelo próprio Jesus para dar continuidade ao seu ministério. Deus estava com Pedro, mesmo quando ele mesmo nem sabia. Quando nós, ao ler, ao ver, ao julgar, achar que não. Outro exemplo, a mulher adúltera. Vamos lá, um exemplo. Aqueles homens acusando, essa mulher foi pega em adultério, essa mulher tem que morrer. Certamente, em algum momento, olhavam para ela e diziam, essa mulher precisa cumprir, na lei de Moisés, tem que ser apedrejada. Essa mulher não está com Deus. Deus não está com ela. E Jesus vem, chama ela, perdoa os seus pecados, limpa e manda seguir. Deus estava com ela, mesmo que ela não soubesse, ou mesmo que os outros não soubessem e não acreditassem. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus não olha como nós. Deus não sente como nós. E muito menos age, né? Tem os mesmos sentimentos que nós. E glória a Deus por isso. Glória a Ele por isso. Por isso, Deus está neste lugar, Deus está nessa live, Deus pode estar onde nós menos esperamos. Deus pode estar naquele seu parente que você olha assim e diz, não, de fato, esse aqui já não tem mais jeito. Esse aqui, olha,